É dele a responsabilidade, é do Filipe Luís. E ter forma diferente de jogar. Jogar de outras maneiras, não jogar sempre da mesma forma. Ele está muito refém de um modelo, o time está meio monotático, quase isso, e os adversários percebem, evidentemente. Ontem, eu acho que assim, várias coisas passam pelo técnico. A entrada do Alacian, porque quem convive dia a dia é ele vai dar quase uma cotovelada, uma abraçada na cara do Gilberto, numa bola que ele desarmou, foi desarmado e na sequência ele agride o adversário, corretamente expulso da saída do Petit. Quer dizer, completamente fora da realidade, um jogador totalmente destemperado, sem a menor condição de entrar no jogo desse e sem o entendimento do óbvio, eram 10 contra 11. Tem vários pontos importantes que precisam ser comentados, que precisam ser falados, mas essencialmente o Flamengo não vem jogando bem, o Flamengo está numa trajetória negativa. Aí tem aquela discussão, né, que aparece a galera aqui, né? Fora Filipe Luís! Aí tem esses caras e tem os caras, não, cala a boca, você tem que comemorar um resultado. Nação, com essas últimas partidas, a pressão começou a aumentar pro lado do Filipe Luís e acabou ligando o sinal de alerta. Não tô falando aqui de saída de Filipe Luís, tá? Longe disso, isso nem vai acontecer e nem quero que aconteça também, já deixando bem claro, rapaziada. Mas o que eu tô falando pra vocês é os questionamentos relacionados às partidas que vem acontecendo, que não vem sendo boas. E também, nesse vídeo vai sair um assunto aí que o Mauro César vai falar, que é em relação ao Alacian. O Alacian, ele precisa colocar a sua cabeça no lugar, ele precisa ser autocrítico com as suas atitudes é brincadeira, né? Vamos pro vídeo então, rapaziada. Assim, a expulsão do Danilo condiciona o jogo, inaceitável um jogador dessa experiência se expor dessa forma, né? Uma expulsão rigorosa, mas correta, e aí a gente é obrigado a voltar ao Morumbi. Num jogo tem rigor, no outro não tem rigor. Também não concordo com boa parte do que disse o Boto, as observações do Juca são muito pertinentes, na minha opinião, mas se não botar a boca no trombone, meu irmão, vai morrer quietinho. Porque o futebol brasileiro é assim. Você tem que gritar, você tem que falar. Infelizmente é assim, né? E a gente dá espaço para o dirigente falando também, nós imprensa. Sempre demos, não é só aqui, em todo lugar. Então os caras têm que reclamar. O Arnaldo acabou de falar da Libra, falou Flamengo e Palmeiras. Não é Flamengo e Palmeiras, é Flamengo contra a Libra. É que o Palmeiras se apresenta e tenta capitalizar uma briga que não é dele especificamente, e inclusive com uma narrativa que foge completamente do cerne da questão. Aliás, aconselho quem, especialmente quem está no YouTube, quem não está, vai ao YouTube. Tem um canal chamado Mundo na Bola. Lá tem um vídeo, um compacto, tem uma live que é longa, onde os argumentos da Libra são destroçados, assim, com a apresentação do Estatuto. É uma coisa assim que é impressionante como é que alguém ainda se recusa a enxergar o óbvio. Enfim, e é uma discussão de negócios, de grana. Não tem a ver com a parte esportiva, nada disso. Mas a narrativa que foi criada para demonizar o Flamengo parte de alguns setores. E ontem, voltando ao jogo, a arbitragem foi correta. Expulsou o que tinha que expulsar. O Flamengo ainda fez um jogo razoável, se fechou. E aí o Samuel Lino perdeu um gol que ele não pode perder. Não pode perder. O jogo estava 0-0. O Arrascaeta tirou um coelhaço da cartola, uma jogada sensacional, um passe belíssimo, e colocou o Samuel Lino cara a cara com o Ronaldo e ele perdeu o gol. Se dá uma cavada, ele faz o gol. Ali era 1-0. Sequência do lance, logo depois, um instante depois, sai o gol do Bahia. Aí o gol do Bahia tem uma falha do Cleiton. O Cleiton estava em campo porque o Léo Pereira estava suspenso e o Danilo foi expulso. E aí entra a responsabilidade do Filipe Luís sobre algo que foi falado inúmeras vezes em muitos lugares da imprensa e na torcida. O Flamengo usa 3 zagueiros o tempo todo, não simultaneamente, né, mas revezam os Léos e o Danilo. Uma hora ia ter que entrar o Cleiton ou o João Vitor. Nenhum entrosamento. Eu acho ele o mais fraco de todos, inclusive pior que o Iago, pior do que o João Vitor. Aí entrou o Cleiton, totalmente sem ritmo, não tem entrosamento com o Léo Ortiz. O Léo Ortiz começa de um lado, muda para outro, inclusive tem que ficar trocando de lado na zaga. E ele falha no gol. Falha no gol, os jogadores ficam ali reclamando alguma coisa, não duvido nada. O gol do Bahia é perfeitamente legal. Ainda assim, o Flamengo continua empatando. O Rogério, estranhamente para mim, não aproveita a sua superioridade numérica para tentar se impor e fazer um 2-0, liquidar o jogo. E ele se defende para jogar em contra-ataque, faz um gol em impedimento, bem anulado o impedimento. Aliás, deu para perceber na hora que estava impedido, o primeiro replay ali, que estava à frente o Michel. E o Bahia flerta com perigo, porque o jogo está 1-0. Aí entra o Alacian. Né? Uma coisa, Luísa, é o Alacian ser corajoso para enfrentar jogadores mais experientes que querem intimidá-lo. Isso eu acho perfeito. Ele tem personalidade, está dentro do campo, que isso é comum do futebol. O pessoal da prancheta acha que o futebol é só uma... Não, tem que ver jogo na beira do campo, tal, do cheiro da grama que o Arnaldo fala sempre. É isso, está perto do campo. E ali dentro tem intimidação, dedo na cara, xinga a mãe, tem um monte de coisa que acontece. E quando entra um moleque meio folgado como ele jogando bola ali é meio folgado, vai pra cima, às vezes acontece um cara mais experiente querer intimidar. E ele enfrenta, isso eu acho perfeito.
Mas é só isso, bonitão. Ontem, ele praticamente implorou o árbitro um cartão amarelo, enchendo o saco do quarto árbitro, sabe-se lá por quê. E o Felipe Luiz do lado também não faz nada. Estava perto dele. Agora, chama e fala, ô garoto, para, porra, sossega, vai jogar tua bola. Chega. E por que botou em campo? Ele convive com o jogador. Ele sabe qual é a conduta do dia a dia, se o garoto está nervosinho, se ele está deslumbrado ou não, com sucesso repentino. Ele meteu gol no Chelsea, no Mundial de Clubes e tudo mais. Ele é bom, mas assim, completamente desnorteado e sem preparo. Aí ele vai dar quase uma cotovelada, uma abraçada na cara do Gilberto, numa bola que ele desarmou, foi desarmado e na sequência ele agride o adversário, corretamente expulso da saída do Petit. Quer dizer, completamente fora da realidade, um jogador totalmente destemperado, sem a menor condição de entrar no jogo desse e sem o entendimento do óbvio, eram 10 contra 11. E o Flamengo buscava ali um pontinho valiosíssimo na circunstância, um pontinho ia valer ouro pro Flamengo. Então o Alessandro acabou quase de enterrar e ainda assim o Léo Ortiz quase empatou no final. O Ronaldo fez uma defesa com 2 a menos. Então os jogadores que ficaram em campo, tirando o Alacian e o Danilo que saiu logo, acho que eles fizeram o possível. E o Samuel Lino também, que perdeu um gol que não pode perder. Não pode perder aquele gol. Isso aí entra uma outra questão que o Felipe Luiz agora, ele nunca esteve tão pressionado. Isso é inerente à função que ele ocupa hoje de técnico de futebol. Para renovar contrato, para ganhar mais e tal. Então vamos lá, bonitão. A situação é a seguinte, tem 10 dias para arrumar a casa. O Flamengo cai de rendimento, oscila muito contra o Cruzeiro. Acho que teve bons momentos. Contra o Estudiantes do Rio, muito boa partida. Foi operado pelo árbitro. Agora, o jogo na Argentina foi um horror, né? Em outros momentos, o Flamengo caiu muito. Contra o Corinthians, primeiro tempo, foi uma coisa deplorável o jogo em Itaquera, estava mais cansado, mas não se justifica aquilo. E ele tem que arrumar a casa. E uma outra coisa, melhorar as finalizações, isso ele tem que dar um jeito. Não dá para falar lá em campo, como ele falou na outra coletiva contra o Cruzeiro, os jogadores é que decidem. Não, ele é que tem que decidir. Mudar a forma de finalizar as jogadas, treinar isso, trabalhar e discutir. E cobrar. Tem chance, tem que finalizar. Se o Flávio Lopes fosse jogador do Flamengo, ele não chutava aquela bola de fora da área, ia procurar tocar a bola para alguém. Eu também acho, como disse o Danilo, que o Rafael até deu uma falhada ali, porque a bola era defensável, também entendo dessa maneira. Mas ele chuta, pô. Os caras do Flamengo não chutam. Isso ele que tem que resolver. É dele a responsabilidade. É do Felipe Luiz. E ter forma diferente de jogar. Jogar de outras maneiras. Não jogar sempre da mesma forma. Ele está muito refém de um modelo. O time está meio monotático, quase isso. E os adversários percebem, evidentemente. Mas ontem eu acho que assim, várias coisas passam pelo técnico. A entrada do Alacian, porque quem convive o dia a dia é ele. Tá deslumbrado? Não tá deslumbrado? Comprou um carrão? Tá se achando? Sabe que essas coisas que acontecem é normal, o menino tem 20 anos, pô. Então o técnico tem que perceber e notar. Olha, o Juninho, coitado do Juninho. O Juninho ontem foi relacionado no banco depois de uns 2 meses. O Juninho não entra. Porque ele tem os preferidos. O Bruno Henrique pode não jogar nada, entra todo o jogo. Isso também precisa mudar. Ele também tem que rever isso. E estar sob pressão é inerente à função de quem é técnico do time grande. E o Felipe Luiz vai ter que se virar com isso aí. Ele tem 10 dias e ninguém foi convocado. Então ele vai ter todo mundo à disposição e vai jogar em tese completo contra o Botafogo. Até o Eric Pulga já voltou, está treinando e até lá deve estar em condição. Então agora, Felipe Luiz, é tua responsa, meu irmão. Filipinho, agora a gente não tem mais desculpa, né, cara? Tá voltando o Pulgar aí. O Flamengo, ele precisa voltar aos trilhos o mais rápido possível, rapaziada, porque senão a parada vai ficar complicada. Rapaziada, o Fabrício Chico, ele fala algo muito interessante nessa partida do Bahia e Flamengo. Vamos ver o que ele tá falando sobre essa partida, porra, complicadíssima, né? Vários pontos importantes que precisam ser comentados, que precisam ser falados, mas essencialmente o Flamengo não vem jogando bem, o Flamengo tá numa trajetória negativa. Aí tem aquela discussão, né, que aparece a galera aqui, né? Fora Felipe Luiz, aí tem esses caras e tem os caras, não, cala a boca, você tem que comemorar um resultado. A gente tá dizendo faz tempo que o time não vem bem, a gente faz tempo, tem dito que o time tem problemas mesmo com bons resultados. Bons resultados são diferentes de bons jogos. Então, quando o Flamengo faz aquela virada muito legal contra o Corinthians, não foi um bom jogo do Flamengo. O Flamengo não vem bem. O Flamengo precisa evoluir. Felipe Luiz, que é um técnico promissor, ponto. Felipe Luiz é um técnico promissor. Mas não é ainda não é um técnico formado. E agora ele está começando a... Agora que são os momentos decisivos, Cristiano. Porque olha só, se o Flamengo não ganha nada esse ano, ele terá feito um bom trabalho, mas será muito discutido. Não é? Fez um bom trabalho, mas não conseguiu ganhar nada. Então, mas não ganhou nada, mas fez um bom trabalho.
Até outubro o time vinha bem, e aí o time deixou de ir bem. É um ponto importante. O segundo ponto importante chama-se Galhardo. Pô, mas Galhardo, Fabrício? O Galhardo é bom técnico? O Galhardo fez um bom trabalho. O Galhardo fez um bom trabalho no River Plate e agora ele tem que se provar, Cristiano. E agora ele tem que se provar. Porque ele saiu, foi pro mundo árabe, não foi bem no mundo árabe, voltou pro River Plate e não fez um bom trabalho no River Plate até agora. Então, o Filipe Luís faz um bom trabalho, ele ainda não é um bom técnico, ele será um bom técnico no futuro, ele tem todos os indícios de ser um bom técnico, mas ele tem várias passagens, vários rituais que ele precisa passar. O primeiro ritual é esse ritual desses próximos dias, Cristiano. Ele vai ter que reinventar o time. O time vai ter que voltar a jogar bem. O time vai ter que voltar a jogar bem. E aí, Cristiano, só para eu passar a bola para você, a gente lembra a importância de, nos resultados bons e excelentes, falarmos sobre a performance do time. Não é? Então o time tem resultados excelentes, mas não tem um bom jogo, então a gente destaca. Olha só, não foi um bom jogo, apesar do resultado positivo. Agora, olha só, o Felipe Melo falando sobre essa questão do Alan Cian. Quero saber de vocês aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Felipe Melo realmente aprendeu com as besteiras que ele fez? Vamos ver a dica que ele dá pro Alan Cian, né? 21 anos, eu não abri a boca pra falar. Quantos anos você tem? 19 anos? É o único atleta do Flamengo. Eu não tenho problema nenhum com o cabelo pintado, tá? Assim, eu até pinto o meu. Não tem problema com o cabelo. É o jogador. Você tem tantas águias aí no Flamengo e tantos jogadores de renome ganharam tudo. O único jogador com cabelo pintado é ele. Ele tem 20 anos. Calma, acho que ele tem que colocar outra, sabe? A prioridade tem que ser outra. E eu posso falar disso porque eu, com 23, 24 na época da Juventus, eu errei muito, fui expulso muitas vezes, sabe? E às vezes você pode aprender na dor ou no amor. Eu aprendi muitas vezes na dor, por ser expulso e tal. Então eu tenho probabilidade de falar com ele, não vai nesse caminho. Não vai nesse caminho, porque assim, eu caí muitas vezes e para me levantar foi muito difícil. Mas eu caí na Juventus. Eu tava na seleção brasileira, então para me levantar foi difícil, mas eu me levantei. Agora, se levantar com 20 anos de idade sem ter conquistado nada é mais difícil. Então, cabeça no lugar. Isso que eu... Rapaziada, independentemente de se você gosta do Felipe Melo ou não, é importante que ele fale isso porque ele reconhece que ele foi um jogador desleal algumas vezes, né? Quando ele começou, mas ele tá aí dando uma orientação, né? Pro Alan Cian. Agora, se o Alan Cian vai escutar ou não, se esse vídeo vai chegar a ele ou não, a gente não sabe, né? Mas é isso aí, rapaziada. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar bastante, como eu sempre falo aqui. E se você puder hypar também, hypa essa parada aí. Vamos alcançar mais inscritos aí, rapaziada. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais, beleza? Valeu e tamo junto, hein?